Fala designer, Eric aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui uma ferramenta que o pessoal tá falando. Será que o Adobe Illustrator vai morrer porque o Figma tá meio que dominando a parte vetorial? O que você acha sobre essa polêmica, entre aspas, que tá rolando aí sobre isso? Você acha que tem a possibilidade do Figma matar também o Adobe Illustrator assim como matou o Adobe XD? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Se você já é um designer raiz, chega deixando o like, sabe que aqui eu entrego um vídeo de qualidade sempre. E se você tá aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo, nunca deixou o like, então não faz nada, só assiste aí. Se esse vídeo aqui te ajudar, você se inscreve, deixa o like e acompanha os próximos vídeos aí no canal, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui nossa aula de hoje. E eu quero apresentar aqui a Pen Tool. A famosa Pen Tool que a gente utiliza ali no Photoshop para fazer recortes, tem também aqui dentro do Figma para a gente poder fazer alguns vetores aqui dentro. E às vezes você está fazendo um aplicativo, um site, um sistema e precisa fazer um ícone, precisa fazer um elemento visual, um elemento gráfico para ajudar ali na composição da sua tela. E talvez essa ferramenta seja importante para você. Mas se você nunca utilizou a Pen Tool, inclusive comenta aí também, vai. Um dos dois você deve ter comentado. Você tem facilidade de utilizar a Pen Tool? Você tem facilidade de vetorizar? Ou isso aqui é um bicho de 7 cabeças para você ainda? Então, se você está iniciando, eu quero te mostrar uma coisa bem básica. Quando você pesquisa aí, ó, desenho pontilhado no próprio Google, é a melhor forma que a gente vai utilizar aqui como exemplo para eu te mostrar as partes das ferramentas vetoriais que tem ali dentro do Figma, beleza? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui uma imagem que tenha, por exemplo, um furo. Pode até ser esse helicóptero aqui, ó. Beleza? E vou copiar ele aqui, ó. Cliquei com o botão direito, copiar, vou lá voltar para o meu Figma. Não pensa que isso aqui é uma coisa de brincadeira, tá? É só para você ver como que é importante você aprender a vetorizar aqui dentro. Próxima coisa que eu vou fazer aqui, vou abaixar a opacidade dessa imagem para 50, né? Vou colocar aqui 50 para ele ficar assim e vou travar aqui minha layer para que eu não consiga mexer nesse desenho, tá? Então a ferramenta que a gente vai utilizar é o atalho P, é a Pen Tool que tá aqui em cima, ó, tá vendo? Se você olhar aqui, o atalho P. Então, antes da gente começar a vetorizar isso aqui, eu poder te mostrar quais são as diferenças que tem ali dentro dessa ferramenta, eu vou te mostrar aqui como que você deve entender utilizar a Pen Tool, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para você, ó. Quando você dá um clique, e só dei um clique, não fiz mais nada, e você movimenta o mouse, ó, o mouse está fixo nesse ponto. Por quê? Porque quando você dá outro clique, ele trava esse ponto. E aí você dá outro clique, ele trava, dá outro clique, ele trava. E aí quando você junta os pontos aqui, ele faz uma forma, tá? E aí você pode visualizar aqui que ele tem uma forma. Beleza. Porém, quando você faz um ponto, clica, não solta, puxa para ambos lados, ó. Só de você tá, eu tô com o botão, o dedo aqui do mouse, tô segurando, tá? Não soltei ainda. Porque quando você puxa, ele começa a se transformar em curva. E aí você solta, ó. Soltei, aí ele vai falar onde que vai ser o próximo ponto. Então vou clicar mais ou menos aqui e vou puxar mais um pouco aqui para cá, tá? E aí lembrando que você pode ir para qualquer lado, tá vendo, ó? Para qualquer lado. Beleza? Então vamos supor que eu vim aqui e falei que é esse aqui meu elemento. E fechei mais um objeto. E aí quando você clicar duas vezes nesse objeto, você pode ver que tem aqui os pontos, né, ó, para você movimentar. E tá vendo que tem esses dois pontos aqui nas suas extremidades? Cada ponto movimenta um ângulo. Então vamos supor que, ó, esse ponto que tá aqui fora, ele movimenta toda essa parte daqui, ó. Toda essa curva. E esse aqui também, toda essa curva. Esse outro ponto aqui, ele movimenta toda essa curva aqui. Então, como que faz para movimentar? Se você só movimentar assim, ó, ele mexe todo mundo junto. Agora, quando você segura o Alt e aperta esse ponto aqui, aí sim você tem controle sobre esse ângulo. Quando você clica novamente, segura o Alt, você tem controle sobre o outro ângulo. E com isso você começa a segurar o Alt e brincar aí fazendo formas, tá? Fazendo formas de tudo que é jeito que você quiser. Como eu falei, ó, esse ponto aqui faz parte desse elemento aqui, e esse aqui puxa um pouco dessa parte aqui, ó. Sempre segurando o Alt, tá vendo? Os dois estão para a mesma linha, só que une uma ponta e o outro manda na outra. Então se você puxar, ó, ele vai levando a curva. Se você diminuir, sempre segurando o Alt, tá? Beleza, então é isso que eu preciso te ensinar sobre a Pen Tool em relação aos pontos e as curvas, tá? Que a gente já vai fazer ali naquele desenho que eu acabei de te mostrar. Outra coisa que é legal te mostrar é o seguinte. Se você vem aqui, ó, vou até deletar isso aqui e vou fazer o seguinte. Vou apertar o O, vou criar um círculo aqui, vou segurar o Alt e duplicar esse círculo. Então vou te mostrar aqui, ó, vou pintar esse aqui de vermelho. E aí a gente vai fazer o seguinte. Se você olhar aqui em cima, ó, tem 3 opções aqui. Porém, quando você seleciona 2 objetos, aparece essa quarta opção aqui,
que é o famoso Pathfinder no Illustrator, né? Que a gente já conhece aí, é o Pathfinder, que são aquelas funções básicas de unir, subtrair, cortar a intersecção e excluir o que tem na intersecção. Já vou mostrar para você como que funciona. Bom, então quando você, por exemplo, junta dois objetos assim, se você olhar, a primeira opção que eu tenho aqui é a união, para transformar isso aqui em um único objeto. Cliquei, ele se transformou, tá vendo que não tenho mais dois círculos aqui, eu tenho apenas um único objeto. Dei Ctrl Z aqui para voltar, agora eu tenho dois objetos novamente. Vou selecionar novamente os dois, e aí eu tenho aqui, ó, tem que clicar na setinha aqui, tá? Não clica no desenho, clica na setinha para expandir. Tem o subtrair, o que é o subtrair? Onde está aqui a intersecção, ele vai cortar, ó, subtrair. Então, uma regrinha do subtrair é, quem está por cima é o corte. Vamos supor aqui que eu venho aqui, ó, vou dar um Ctrl X nesse branco aqui, vou dar um Ctrl V nele. Agora o branco está por cima, então ele é a faca, entendeu? Quem está por cima é a faca. Então você vai vir aqui, vai selecionar isso aqui, ó. Por exemplo, vou fazer aqui um Pac-Man aqui, básico, ó, a boca do Pac-Man, certo? Selecionei os dois aqui, aí eu venho aqui e dou um subtrair. E aí ele corta. Ou uma lua aí, talvez, né? Mas isso que eu queria que você entendesse. A gente tá falando que quem tá por cima é quem é a faca do corte. Outro ponto. Quando a gente vem nesse aqui, ó, a intersecção nada mais é do que a junção dos dois pontos. Tá vendo? Esse pontinho aqui e esse pontinho aqui formam esse objeto aqui do meio, ó. Tanto que eu vou clicar, ficou só ele. Tá vendo? Por quê? Porque ele juntou todo mundo e aí só deixou a intersecção. E para finalizar aqui, essa última opção, ela é a intersecção, só que ele exclui. Em vez dele fazer um objeto com isso aqui, eu vou clicar e ele vai excluir. Tá vendo? Então ele fez uma exclusão dessa parte interior aqui que eu acabei de passar. Beleza, então agora a gente já entendeu como que funciona a Pen Tool, a questão das curvas e como funciona ali o famoso Pathfinder lá do nosso grande Illustrator, beleza? Então vou deletar isso aqui e vamos voltar aqui para o helicóptero e eu vou te mostrar pelo menos essa parte aqui de dentro, porque aqui eu tenho dois recortes, eu posso te mostrar como que funciona. Então, ó, primeira regra, faz o primeiro clique, beleza? Faz o primeiro ponto. Bom, aqui, ó, se eu for olhar, eu vou até fazer o seguinte para você ver. Isso aqui não é um círculo perfeito, então eu não tenho que fazer isso que eu vou fazer aqui agora. Não tenho que passar a Pen Tool no círculo. Então eu vou vir aqui, vou dar um clique aqui, ó, tô lá dentro, vou dar outro clique aqui. Por quê? Porque eu vou fazer todo o aviãozinho sem esse círculo, e aí depois eu mostro pra você o que eu vou fazer, ó. Então eu venho aqui, ó, puxei, cliquei e puxei. Aí eu vou olhar mais ou menos aqui onde tá a curva, pô, Eric, tá errado ali. Beleza, eu arrumo depois, ó, cliquei e puxei. Vou vir pra cá. Aí eu venho aqui, ó, vou dar mais um zoom aqui pra você ver, ó. Cliquei e puxei. Tá vendo? Pô, ficou errado aqui. O que eu tenho que fazer agora? Segura o Alt e arruma o ponto que você quer, ó. Sempre segura o Alt e arruma o ponto que você quer. E aí vai ficar perfeito do jeito que você bem entender, tá? Pô, perdi o clique aqui. O que eu faço? Aperto o P para voltar para Pen Tool. Clica no ponto que você acabou de perder ali. E aí vai pro próximo ponto. Olha lá. Pô, ficou ruim aqui embaixo. Beleza, segura o Alt e vem para cá, ó. Beleza? Então vamos voltar. Perdi o ponto de novo. Clica aqui, vem para cá. E assim, vamos supor que eu fechei meu aviãozinho aqui. Vou dar dois cliques aqui, ó, para voltar lá naquele objeto igual eu falei, segurar o Alt e vou arrumar aqui o pontinho, ó, para ele vetorizar certinho. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu já sei que esse meu elemento aqui tá por baixo, porém só tem aqui, ó, o stroke dele. Eu preciso de um fill. Fill é o preenchimento, né? Então se eu clicar aqui nesse preenchimento, ele vai me gerar uma cor. Mas eu tenho elementos aqui embaixo, ó. Deixa eu desligar aqui o olhinho, ó. Ele ainda tem o fill, mas eu desativei o olhinho. Eu tenho aqui um círculo aqui e outro círculo aqui. Vou apertar o O, vou puxar. Vou apertar o O, vou segurar o Shift e vou puxar aqui para fazer um círculo. Eu tenho um círculo também igual aqui do outro lado, certo? Beleza, então eu tenho dois círculos aqui. Agora, vamos lá. Vou pintar esses círculos aqui de uma cor diferente para você ver que a gente já vai usar a questão do Pathfinder. Então eu vou vir aqui, vou acender o olhinho novamente. Lembra que quem está por cima é a faca? Então eu vou selecionar esses dois aqui e o de baixo. E vou vir aqui no meu Pathfinder e vou subtrair. Então automaticamente o que ele fez? Fez o furo aqui da minha janela. Tá vendo? Vou desativar novamente o olhinho aqui. E aí lembra que eu falei, aqui atrás ele é um objeto só? Então em vez de eu ter que fazer isso aqui na mão, eu simplesmente venho aqui, ó. Faria aqui a parte do fundo do helicóptero, jogaria aqui, ó. Tá, beleza?
E o que eu faria agora? Vou acender aqui novamente, esse olhinho aqui de trás. E se você for ver, ó, ele ainda está separado. Mas eu posso vir aqui, selecionar os dois, venho aqui, ó, e dou um união, que é para soldar. Tá vendo que aqui, ó, eles estão ainda separados? Eu vou unir. E aí ele vira um objeto só. Tá vendo? Legal? E aí, dessa forma, você vai fazendo os seus objetos, tá? Como eu falei, isso aqui você vai pegando prática para ir vetorizando os seus objetos. Você vai pegando o jeito, ó, dei um clique, clicou aqui também, puxou. Aí fez a curva aqui em cima, puxou. Fez aqui, ó, puxou. Sempre segurando o Alt, ó. Pô, ficou errado? Clica aqui, ó, segura o Alt, vem arrumando os pontos para ficar perfeito. Tá vendo? Pô, finalizei um objeto. Esse objeto, ele é igual o que tem aqui do lado, tá? Eu fiz desse jeito aqui, né? Eu arrumaria aqui mais detalhadinho, mas só para você entender a lógica. Pô, tenho dois objetos que são iguais? Segura aqui o Alt e o Shift, dupliquei. Clica com o botão direito, flip horizontal. Pronto, já tem a outra. Então, isso que você tem que ficar pensando sempre que vai vetorizar. Quais elementos são repetidos? O que eu posso fazer um e replicar para o outro? O que eu posso pegar de um elemento e utilizar no outro? Sempre com esse raciocínio, tá? E aí vai ficar muito mais fácil para você poder vetorizar e utilizar a Pentool. E aí, ó, apertando o O aqui, só para a gente já finalizar essa aula, que já era para ter acabado, mas a gente não tem problema aqui de falar. Pô, a roda aqui eu preciso juntar? Pô, é opcional. É muito opcional, é você analisar, eu vou voltar para 100% aqui, minhas cores, e pode ser que essa roda aqui, ela seja mesmo um elemento separado, então, pô, essa roda aqui não vai ter. Esse vidro aqui, como é que vai funcionar esse vidro aqui, ó? Vamos lá, tem um vidrão aqui, né? Então, ó, se você for olhar, esse vidro aqui nada mais é do que um elemento que vem daqui para cá, ó. Vou segurar o Alt, vou vir aqui, segurei o Alt e vou vir até aqui, bem desse jeito mesmo, ó. E fechei aqui. Eu tenho aqui, ó, vou ligar o fio, eu tenho mais um elemento aqui em cima do avião. O que eu vou fazer com esse elemento? Eu vou realmente pegar ele, vou dar um Ctrl C, vou duplicar ele aqui para fora, ó. Vou clicar no vermelho aqui, ele não é o recorte, então vou clicar aqui no branco e vou recortar, ó, subtrair. Fiz um furo aqui no meu aviãozinho, tá vendo? Se você for dar uma olhada, vou deixar aqui, ó, 100%. Por quê? Porque esse meu objeto aqui não é o final dele aqui, ó. Ah, pô, ficou legal aí, então beleza. O que eu vou fazer com ele? Vou vir aqui, posso colocar aquele aí sulfilmado e vou colocar aqui uns 50%. Tá vendo? Com isso, eu só arrumaria aqui, ó, para ele encaixar certinho, arrumaria aqui os pontos que estão ruins, que eu preciso arrumar. Eu dou dois cliques, venho puxando por cima aqui, ó, seguro o Alt, joga aqui por cima, seguro o Alt, joga aqui. E com isso, você vê que para fazer vetor aqui é muito molezinha, ó. Então eu já teria feito aí um elemento para minha página, para se eu estivesse fazendo aí um site de crianças, né? Sei lá, poderia ser. Beleza? Então eu vou fechar aqui, ó, só para você ver, ó. Desativei aqui minha imagem do fundo e tem aí meu aviãozinho, né? Lógico, colocaria alguns efeitinhos, alguns detalhes, mas o objetivo eu quero para te mostrar a lógica de vetorização. Beleza? Aí você tem que fazer bem no detalhe, com paz, a lógica que é para você entender como utilizar as ferramentas. Fechou? Então é isso, até o próximo vídeo. Eu fui!